Fala pessoal, me chamo Caio Monteiro e esse vídeo aqui hoje é uma prova e que a gente não presta atenção em várias coisas quando a gente está tratando de uma atualização do sistema. Hoje eu vou falar sobre o Proxmox e como às vezes a gente olha tanto para a atualização e já quer fazer de forma exacerbada, a gente não analisa todo o potencial da solução, todo o risco que ela tem, e às vezes a gente deixa passar uma coisa desapercebido que talvez faça sentido para a gente, e como a gente não teve um time de analisar aquela atualização, a gente passa batido uma função. Saiu aqui na versão 8.4, deixa eu baixar aqui rapidinho, eu tenho com relação ao compartilhamento de diretórios entre hosts, usando o VirtIO FS. Tá? Basicamente, o que é isso? Imagina que você, por exemplo, vou pegar um caso real que eu vou mostrar para vocês na prática aqui. Digamos que vocês têm um cluster com várias máquinas do Proxmox. E aí você precisa ter uma central de ISO centralizada. Muita gente talvez não tenha tanto espaço para isso e também manter a mesma ISO duplicada e triplicada em vários lugares pode não ser tão amigável do ponto de vista de gestão, porque se lançar uma nova versão e você baixar, você tem que baixar em todos os lugares. É claro que aqui, por exemplo, você pode usar um script, que é o que eu uso para os meus alunos, onde quando chega no dia da aula de criar uma máquina virtual, eu rodo o script e esse script pega a ISO do Debian, do Windows 10 e pega um container e faz upload para os lugares corretos dentro de cada PVE do aluno. Né? O aluno tem 3 hosts, então ele vai subir, vai fazer um upload para cada local. Eu poderia fazer isso também. Então eu tenho um script que vai enviar. Mas ainda assim eu tenho duplicado. Só que agora, nativamente, eu tenho a possibilidade de, usando o VirtIO FS, deixa eu trazer para cá, claro, com alguns pré-requisitos, tá, pessoal? Eu preciso ter o VirtIO, o guest agente instalado e ativo no meu ambiente para que eu tenha essa possibilidade. Então imagina aqui, deixa eu trazer aqui para gente, que eu tenho 3 hosts aqui. E esses 3 hosts eu quero ter um diretório de ISO. Lembrando aqui, pessoal, que no meu caso, para fins didáticos para vocês, eu estou usando um diretório de ISO. Mas, imagine que você tem um diretório com arquivos ou até dump de um banco, ou arquivos de configuração ou log. Você consegue ter centralizado um único diretório montado em todos os seus ambientes, para que todos os seus ambientes enxerguem esse diretório central e trabalhem nele, tá? Fazendo leitura escrita ou só leitura. Então você tem um ponto centralizado. Então você não precisa mais usar um Samba ou um Nextcloud ou qualquer outra ferramenta. O próprio VirtIO faz com que você tenha esse diretório. Qual é o benefício disso para o pessoal da Proxmox? Acaba que você tem que ter o guest agente instalado, ativo e funcional no seu ambiente. Fazendo isso, ela acaba doutrinando você, digamos assim, a usar as boas práticas. Então, se você quer usar essa função, tem que ter o item que ela sugere para bons funcionamentos. Então, acaba que todo mundo ganha. Então, vamos lá para a prática um pouco. Bom, a gente tem aqui os nossos 3 hosts. Eu peguei um exemplo aqui dos hosts do ambiente dos alunos, porque dia 29 agora de maio vai ter o nosso workshop de Ceph. Então, se você não é meu aluno ou não está sabendo, deixa eu abrir aqui a bio, o link da bio vai estar aqui na descrição. Eu tenho aqui o workshop do Ceph. Então, são mais ou menos 4 horas de evento, onde eu vou mostrar a criação do cluster, a criação do Ceph, as boas práticas, a gestão de rede, para que você consiga entender. E você vai ter 3 hosts, ou seja, 3 ambientes para fazer. Então, cada aluno vai ter 3 ambientes para fazer a prática do workshop Ceph, tá? Uma imersão ali com o Proxmox. Então, o link está aqui embaixo. Temos uma turma dia 29. Pretendo colocar uma turma no período do dia, né? Mais especialmente no período da tarde, na segunda semana de junho. Então, vai estar aqui embaixo, você responde e eu mando um e-mail para você com relação a agendamentos e como funciona, tá? Então, as informações estão aqui embaixo. Também sobre o projeto Empresa Livre, o link está aqui embaixo. Esse mês vai sair PFSense, mês que vem vai sair já o NetServer e o Trunaz em breve. Os links estão aqui embaixo. Se quiser conhecer o projeto Empresa Livre, as informações estão todas aqui embaixo.
Então, eu tenho aqui meus 3 ambientes. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui em Data Center e você vai perceber que lá no final vai surgir mapeamento de diretório. É o antepenúltimo. Então tá aqui, ó, mapeamento de diretório. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar em adicionar. O que é que eu preciso fazer aqui? Eu vou criar um diretório no meu host para poder entregar nos meus ambientes. Então eu vou criar aqui um diretório onde eu vou chamar de ISO. E o caminho dele vai ser barra home, barra dados, barra ISO. Tá? Aqui, por exemplo, eu poderia, nesse caso de ISO, fazer uma coisa até melhor, porque o meu ambiente teria todas as ISOs. Então, aqui em local, eu tenho as minhas ISOs aqui, tá vendo? Debian, Proxmox, TrueNAS e Windows. Eu vou pegar esse mesmo diretório aqui, Data Center, diretório, adicionar, vou chamar de ISO, vou colocar aqui o meu diretório, diretório central de ISO, e vou criar. Criado o meu diretório, eu preciso agora entregar ele nas minhas máquinas virtuais. Então, eu posso fazer mais de um diretório, tá? Eu consigo fazer mais de um diretório, sempre apontando para o meu host. Ah, Caio, tem certeza? Né? Algumas pessoas podem perguntar isso. Eu fico preocupado em mostrar as coisas e depois criarem uma série de gambiarras. Não, foi Caio que mostrou, mas vamos lá. Esse detalhe aqui que eu vou falar dá para ser usado também no PBS, uma vez que o PBS não trata diretórios remotos. Só que a gente tem que lembrar que ele está em cima de uma base do Debian. Então, se eu fizer a montagem no Debian via fstab, eu consigo entregar aqui o caminho do diretório. Então, o Proxmox ele não vai nem saber que é um diretório remoto. Por quê? Porque ele está montado localmente. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque você pode muito bem ter no seu TrueNAS ou no seu file system, por exemplo, no seu file server, na verdade, desculpa, um diretório do Samba em que você monta ele via mount no fstab do Proxmox, lá no Debian, e você entrega aqui. Então acaba que você faz uma passagem da passagem, tá? Mas é apenas uma dica que você pode fazer para burlar isso. Bom, posso ter mais aqui. Importantíssimo, eu preciso saber ou decorar o meu ID, ou seja, ISO, tá? Quando você vai adicionar aqui, ó, ele tem aqui um name, e aí você vai usar esse mesmo. É esse ISO, ou o diretório que você quer, o nome, que você vai usar para fazer a montagem. Quando eu digo montagem, é montagem mesmo, tá, pessoal? Você vai vir aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui um tutorial que está dentro do fórum do próprio Proxmox. Você vai ver aqui que você vai fazer a montagem dele usando o mount. Então, cadê? Aqui, ó, mount, tá? E essa change name tag aqui é o nome que você usou, tá? No meu caso, ISO. Então, vamos lá. Vou copiar aqui só para ficar mais fácil para gente. E eu vou no primeiro host, tá? São 3 hosts PVE que eu vou usar a ISO para entregar para eles. Então, o que é que eu tenho que fazer? Em hardware, adicionar, e eu vou adicionar o último item, virtio.fs. E quando eu clicar em adicionar em virtio.fs, ele vai abrir essa caixinha, eu vou pesquisar o meu diretório que eu montei e vou clicar em adicionar. Vou fazer isso para os meus demais ambientes que eu quero que tenha esse diretório. Lembrando, o ambiente tem que estar desligado, porque tem que efetuar o stop start para poder reconhecer esse tipo de entrega aqui, porque esse tipo de entrega aqui, no caso do hot plug, ele não está considerando, tá? Não existe esse item aqui. Ele não é propriamente dito um USB. Ele funciona como, tá? Mas ele não é. Então liguei o 3, liguei o 2, liguei o 1. Perceba que o meu virtual está funcionando, o meu guest agent está funcionando. Aqui, ó, por conta do... Você consegue ver o IP. Está ligando a primeira, deixa ela iniciar para que a gente consiga concluir.
trazer isso aqui para cá, porque na verdade eu não vou conseguir copiar e colar. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Caio, você colocou ele lá no seu ambiente, lá em hardware, você colocou o VTIO. Ele já vai aparecer? Não. Tá? Ele ainda não tem essa automação para que ele entenda que quando você associou, ele já vai montar no start. Você tem que dizer para ele que você quer. Então, eu vou vir aqui no console da primeira máquina. E eu vou dar aqui um mount. É o mesmo comando que eu mostrei para vocês anteriormente que eu vou mostrar. -t, virtuiofs, iso, /mnt, e vou colocar aqui, eu vou criar um diretório chamado iso, tá? Então, mkdir /mnt, iso. E eu vou usar o mount, -t, virtuiofs, iso, /mnt, iso. E ele vai fazer a montagem. Se eu der um df-h, ele vai mostrar ISO aqui. Deixa eu ver se ficou muito pequenininho. Não, dá para ver. Eu vou dar um ls aqui, ó. ls/mnt ISO. Eu tenho as minhas ISOs montadas aqui. Tá? Eu vou, por exemplo, apagar isso do Debian aqui, ó. cd, mt ISO, rm-rf, Debian. Apaguei a ISO do Debian. Quando eu venho aqui no meu próprio host em ISO, eu não tenho mais a ISO do Debian. Então perceba que a montagem funcionou. E agora eu tenho essa montagem aqui no meu ambiente tranquilamente. Tá? Então o meu ambiente passa a ter as ISOs. Aí eu posso vir no outro, fazer a mesma coisa. mkdir, mnt ISO, mount -t, virtuiofs, ISO, /mnt, ISO. df-h, o meu diretório ISO está lá. Basicamente eu usei para ISO, tá, pessoal? Mas eu poderia usar, por exemplo, se eu tenho servidores em que eu preciso analisar os logs de forma mais assertiva ou centralizada, eu posso ter um diretório, onde eu faço o apontamento nos meus sistemas de aplicação para apontar a escrita desses logs nesse diretório central. Acaba que essa possibilidade de ter um compartilhamento de diretório entre as VMs faz com que eu tenha N situações, N possibilidades de fazer o que eu preciso fazer. Então, essa é mais uma sugestão e uma dica que eu deixo aí para que vocês analisem no ambiente de vocês, tá? E que eu peço que use com sabedoria para que você não crie nenhuma gambiarra completamente desnecessária, tá? Mas entenda que o pessoal da Proxmox está cada vez mais preocupado em ter integrações e funcionalidades que integrem máquinas virtuais e ambientes distintos, tá? Por enquanto é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Tchau, tchau.